amanhecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja com vocês. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E o pecado daqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Domingo que vem nós celebramos Pentecostes. Passados estes 50 dias em que nós celebramos a nossa grande vigília pascal, a igreja agora nos convida a contemplar o Espírito Santo de Deus, que vem como um grande dom do ressuscitado para nós. Na verdade, o Espírito Santo coroa a missão redentora de nosso Senhor. Jesus, que ao cumprir a sua missão, conquista para nós o Espírito Santo. Para o evangelista Lucas, o Espírito Santo é concedido somente 50 dias após o evento da Páscoa. Porém, para o evangelista João, acontece no mesmo dia. Vejam que o texto diz: à tarde desse mesmo dia. Que dia é este? O dia da ressurreição. Para João é no mesmo dia da ressurreição. Mas Pentecostes era a festa judaica celebrada 50 dias depois da Páscoa judaica, também chamada da festa das colheitas. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, forem lá no Êxodo capítulo 23, versículo 16, nós encontramos uma citação que nos ajuda a compreender. Estamos no Êxodo e aqui há uma série de orientações que o autor sagrado destina ao povo de Israel, dá ao povo de Israel. São orientações de caráter moral, também de caráter cultural, uma série de orientações de como o povo de Israel deve proceder quando chegar na terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido. A partir do versículo 14, ele começa a dar algumas indicações sobre as festas que Israel terá de comemorar. Mas tomemos o versículo 16. Guardarás a festa da colheita no fim do ano, quando recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos. 3 vezes no ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor
Yahvé. Então, uma dessas festas, eram 3, além da Páscoa. Uma dessas festas era chamada Festa da Colheita, ou então Sukkot, como também é conhecido esta festa, não é? Guardarás a festa da colheita no final do ano, quando recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos. Também em Êxodo 34, no versículo 22, nós encontramos uma referência a esta festa. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa da colheita na passagem de ano. Também tem outras citações no livro de Levítico, mas para nós, importante estas duas, porque já nos ajudam. Então, era a festa judaica que era celebrada 50 dias depois da festa da Páscoa. Então, era uma grande festa, chamada Sukkot para os judeus. Quando os israelitas, o que eles faziam? Agradeciam a Deus nesta festa pelas primícias, ou seja, pelos primeiros frutos que colheram na terra que o Senhor lhes havia prometido, né? São os dons da terra que são oferecidos ao Senhor. Então, por isso, a festa da colheita. O povo reconhecia a ação de Deus, a bondade de Deus, né? E celebrava essa atuação de Deus na sua história, reconhecia isso e oferecia então as primícias, os primeiros frutos da terra. O caule, nós podemos assim dizer, desta festa é exatamente a aliança, que está um pouquinho atrás, né, de onde nós vimos, porque a aliança é o dom da lei, é um outro dom que Deus concede ao povo de Israel. A aliança foi dada por Deus a Moisés para que ele a desse ao povo. Então, Moisés pede a Deus que conceda ao povo uma lei moral para que possa instruir este povo. E então é concedido, Deus concede a este povo. Os ramos dessa festa é a promessa de uma nova aliança, feita no coração do homem. Porei em ti um coração de carne e tirarei este coração de pedra. A promessa de uma nova aliança que será feita no coração do homem, que será transformado pelo próprio Espírito de Deus, porque o próprio Espírito de Deus habitará neste homem. Por isso se diz que tirarei de ti este coração de pedra e colocarei um coração de carne, capaz de sentir. É o Espírito de Deus. Para nós cristãos, essa festa passa a ser a festa do dom do Espírito Santo. Como eu havia mencionado agora há pouco, para Lucas, o dom do Espírito Santo é dado 50 dias somente depois da ressurreição, não é? Então, por isso nós ouvimos todas aquelas narrativas das aparições do ressuscitado. Mas para o evangelista João, é Jesus mesmo que sopra o Espírito Santo sobre a comunidade e comunica o Espírito Santo no mesmo dia, isto é, no domingo da ressurreição. No mesmo dia é concedido o dom do Espírito Santo. Alguém pode se perguntar, então qual é o que está certo, né? Os dois estão certos. Na verdade, aqui o que há é uma percepção, é a experiência de cada um. Mas nós vamos tomar como base o texto de João, obviamente. O primeiro dia da semana, à tarde desse mesmo dia, o primeiro dia da semana. É o primeiro dia desta nova semana, a nova semana. Também a semana da nova criação, a semana que não terá mais fim. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E qual é o último dia da semana? Mas vamos conferir. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O oitavo dia, na verdade, é o primeiro. É o primeiro da nova criação. É o primeiro da nova semana. A semana que não tem mais fim. Diríamos uma expressão, não é? O sol que não tem ocaso, que não tem fim. Então, esta semana é sempre cíclica. É a semana da nova criação, quando o dom do Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos foi comunicado aos discípulos
também no mesmo dia da ressurreição. Então, talvez por isso, João decide relatar este fato no mesmo dia da ressurreição, porque a ressurreição marca o domingo como sendo o primeiro dia da semana. Então, este grande dom de Deus haveria também de ser dado no dia da ressurreição. Então, aqui se registra a importância do primeiro dia, do domingo. As primeiras comunidades cristãs já tinham isso com muita clareza, a importância e a significabilidade do primeiro dia como sendo o dia do Senhor. O Filho, agora tendo cumprido a sua missão, está presente nos irmãos com o dom do Espírito, para que se continue a sua obra. O Espírito Santo é uma conquista de Jesus para nós. Jesus é aquele que, tendo desenvolvido a cabo a missão que o Pai lhe confiou, com este ato de obediência até o fim, ele conquista para nós o Espírito Santo. Então se diz que Jesus é aquele que conquistou para nós o Espírito Santo. Até então, no Novo Testamento, nós só sabemos do Espírito Santo por Jesus. É Ele quem nos fala do Espírito Santo e promete o Espírito Santo. Então aqui Ele cumpre esta promessa. Aquilo que Ele mesmo conquistou, Ele concede à comunidade cristã. E é este Espírito que vai fazer com que a comunidade testemunhe o amor do seu Pai, o amor de Deus, que é também nosso Pai. Já sabemos que o Espírito é aquele que faz memória em nós destes fatos e acontecimentos. Alguém destacava o fato de as portas estarem fechadas. Os discípulos ainda estão vivendo sob aquele medo, resultado da morte terrível de Jesus. E estão, por incrível que pareça, com o seu sepulcro ainda ocupado. Você percebe? Mesmo tendo havido o testemunho das mulheres, de Maria Madalena, que foi lá, mesmo tendo havido a tradição de que o sepulcro estava vazio, isto por si só não era suficiente para que a comunidade tivesse uma fé no ressuscitado, uma fé madura. Ainda não era suficiente. Eles ainda viviam como se este sepulcro tivesse ocupado. Estavam com medo ainda, estavam atribulados. E também certamente carregavam consigo aquelas imagens terríveis da morte do Senhor. Então é muito fácil de compreender a razão pela qual as portas estavam fechadas. Os discípulos, mesmo sabendo de que o sepulcro estava vazio e do anúncio feito por Madalena, ainda não haviam encontrado o Senhor de fato. Não haviam experimentado o Senhor. E esse encontro ele é absolutamente necessário. Alguém destacava, os versículos seguintes do Evangelho. Você percebe que não é só uma questão de ver Jesus, não é só uma questão de ver, de tocá-lo. É preciso algo a mais que possa despertar esta nova fé, que possa fazer com que eles possam passar por um processo de transição na fé. Eles agora são convidados a viver de memória, e não mais daquilo que simplesmente podem tocar ou podem ver. Como nós vivemos a nossa fé hoje? De memória? Nenhum de nós, a não ser que aqui tenha algum iluminado, que viu Jesus e o tocou, tal como teve a experiência o Tomé. Certamente não, imagino. Então aqui o convite é para esse passo na fé, para esse crescimento na fé. Os discípulos precisavam amadurecer a sua concepção e é necessário este encontro com o Senhor para que isso possa acontecer. Basta nós pensarmos na experiência dos discípulos de Emaús, por exemplo. Os discípulos de Emaús, eles viram. O Evangelho é claro quando diz: o Senhor se aproximou e conversou com eles. Porém, como se diz que eles pensavam que era um estrangeiro, ou seja, não foram capazes de reconhecer. Então note, não é só uma questão de ver, é preciso algo a mais. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles,
O ressuscitado é aquele que rompe estas limitações, rompe as limitações dos discípulos. Se as portas estão fechadas por medo, ele é aquele que se coloca no meio. Então, é ao redor de Jesus, que está no meio, que a comunidade será reunida. Não mais na sinagoga, não mais no templo, como era antes, né? Na sinagogue, o termo em hebraico. Jesus agora, né, com o seu corpo ressuscitado, constitui um novo templo, edifica um novo templo, um novo espaço de encontro, um novo ambiente de encontro. Por isso se coloca no meio. Não é mais o templo, mas o novo templo, que é o próprio corpo do ressuscitado. Então Jesus, uma vez ressuscitado, cumpre a palavra. Jesus faz o dom do Espírito que havia prometido, traz o dom do Espírito que havia prometido. É precisamente esta concepção de fé que a comunidade cristã agora é chamada a aderir. Passar de uma fé que necessita ver e tocar para uma fé que se dá no não ver e no não tocar. Se nós pensarmos nesta realidade, nós podemos entender, por exemplo, como é que se dá a ação do Espírito nos sacramentos. O que você toca nos sacramentos? Pensemos em todos os sacramentos, que pela ação do Espírito Santo constitui um canal da graça de Deus. Na Eucaristia, por exemplo, o que você toca? O que você vê? Você vê um pão e você toca um pão. Você olha para o vinho e tem cheiro de vinho. E tem até gosto de vinho quando você toma. Mas não é pão e nem é vinho. É corpo e sangue. Pensemos também no sacramento da confissão, que aparece no finalzinho, né? Você senta diante de um homem que é pecador e você conta a ele os seus pecados. Você confessa os seus pecados. E após te escutar, ele profere uma fórmula e te absolve. Você sai dali consciente de que os seus pecados foram perdoados e de que você está purificado. Mas como você experimenta isso? Você alcança isso com o quê? Pela fé. Pela fé nesta realidade que lhe convida a não somente enxergar aquilo que seus olhos podem ver. A paz esteja convosco. Jesus utiliza essa expressão por mais de uma vez. Jesus se apresenta com esta tradicional saudação, como nós já havíamos mencionado, o Shalom. Bem mais do que o que nós traduzimos por paz, né, na nossa língua. O Shalom é a síntese de todos os bens últimos. Ou seja, quando o Senhor diz a paz esteja convosco, o Senhor está antecipando aos seus discípulos todos os bens que eles haverão de gozar na eternidade. São os bens últimos. Não são somente os bens presentes, mas os bens últimos. É a mesma coisa que nós experimentamos, né? E a igreja ensina isso, quando nós experimentamos a experiência, por exemplo, da comunhão. Na Eucaristia, nós recebemos todos os bens, né, que fazem parte da realidade última. Todos os bens eternos estão presentes na Eucaristia. Então, esta saudação que Jesus dá aos seus discípulos, deseja a eles, é a síntese de todos os bens que um dia eles haverão de experimentar. Então é muito mais do que paz, né? Porque quando a gente pensa em paz aqui, a gente pensa no intervalo entre um conflito e outro, né? Teve uma trégua, então se diz, houve um tempo de paz. A Pax Romana, por exemplo. Entre uma guerra e outra que o Império travava, havia um período de paz. Um intervalo de paz. Não é somente esta paz, mas é a reunião, o conjunto de todos os bens últimos que o Senhor deseja aos seus discípulos, à sua comunidade. O Shalom é a harmonia plena, é sinal de que as relações que haviam sido rompidas, né, pelo pecado, foram restabelecidas. Por isso se diz: a paz esteja convosco. Ou seja, tudo foi pacificado.
tudo foi pacificado, o Senhor pacificou tudo. Mas o Senhor não é pacifista, tá? Significa que Jesus não abandonou aqueles que o abandonaram. Porque qual é o pensamento, talvez, dos discípulos que haviam abandonado Jesus? Vejam, há poucos dias você o abandonou e agora ele aparece te desejando a paz. O que você traria no seu coração? No mínimo você poderia pensar, puxa, eu abandonei ele e ele chega me desejando a paz. Alguma coisa de certo não está errado aqui. Mas é precisamente o impacto que os discípulos experimentam. Na última ceia, ele tinha dito que não os deixaria órfãos, que voltaria, lá em João 14, versículo 18, e lhes daria a sua paz. João 14, 27. Não os deixarei órfãos, mas quando eu voltar, lhes darei a minha paz, o meu shalom, a minha alegria. João 16. Jesus torna os discípulos testemunhas da força do seu Espírito. É isso que o Espírito é capaz de fazer. E aqui neste texto, ele é um texto também eclesial, porque estamos falando da realidade da igreja enquanto comunidade. Aí sim, o medo dos discípulos dá lugar à alegria. Os discípulos ficam cheios de alegria por verem o Senhor. No lugar de medo, a alegria. O medo mata a alegria, ceifa a alegria, rouba a esperança, nos rouba de nós mesmos e nos rouba do Senhor. Os discípulos tinham medo de tantas coisas, talvez, Tinham medo dos judeus, tinham medo dos romanos, mas do que de fato eles tinham medo? Eles tinham medo exatamente daquilo que a sua própria consciência experimentou quando abandonaram o Senhor. E agora sabem que são reconciliados pela paz do seu Espírito. Por isso não temem mais, não têm receio de reconhecer o Senhor. É precisamente esta experiência que faz quem se aproxima do sacramento da reconciliação, que aparece lá no final. Jesus soprou sobre eles o Espírito. Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito novo, que tira o seu coração de pedra e lhes dá um coração de carne, cumprindo aquilo que havia sido dito pelo profeta Ezequiel, tornando-os capazes de viver de acordo com a sua palavra e de habitar a terra. Então, o Espírito é esse que nos faz capaz de viver de acordo com a palavra. Esse Espírito é espírito de ressurreição e de conhecimento do Senhor. Ele nos dará a conhecer quem é Jesus. Por isso se diz que é o Espírito que nos ajuda a reconhecer o Senhor. Sem o Espírito, nenhum de nós pode reconhecer o Senhor verdadeiramente. O sopro que Deus havia dado no primeiro homem, o velho Adão, lá no Gênesis 2:7, e que o último e o novo Adão nos deu na sua cruz, o sopro do novo Espírito. Os discípulos experimentam este sopro recriador, que recria a história do homem a partir de uma nova realidade de comunhão. Está restabelecida a comunhão entre Deus e o homem. Cristo finalmente cumpre a sua missão. Por isso, o Espírito está sempre associado ao cumprimento da sua missão. Assim como Deus descansa no último dia depois de fazer a primeira criação, Cristo sopra de novo o hálito, o ruar, o seu Espírito na comunidade cristã como cumprimento da sua missão, da missão redentora. Depois o Evangelho faz esta referência ao perdão dos pecados. O Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho. Então se diz que procede do Pai e do Filho. E tem horas que Jesus fala, que Ele mesmo enviará o Paráclito, mas depois ele diz que é o Pai quem enviará. Então o Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho. Por isso torna os discípulos capazes de viver como irmãos. O que nós havíamos perdido com o pecado? Com o pecado, nós havíamos perdido não somente a nossa relação paternal com Deus,
mas também a nossa relação de irmãos. Notem que foi a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva depois do pecado. Os dois já se estranharam, colocaram a culpa um no outro sobre o que tinha acontecido ali. Ele disse: a mulher que tu colocaste do meu lado, ela me fez comer do fruto da árvore. Porém, o que nos faz nos tratarmos assim é exatamente o não reconhecimento do Pai. Nós nos degladiamos quando irmãos, exatamente quando não reconhecemos que somos filhos de um mesmo Pai. Por isso o Espírito é aquele que é Espírito do Pai e do Filho, que restabelece a nossa relação com o Pai. E, na medida em que nós reconhecemos Deus como Pai, somos capazes de nos reconhecer como irmãos. E por isso, não mais atento contra a vida do meu irmão, como fez o Caim com Abel, porque não reconhecia mais em Deus a paternidade. Então o Espírito é esse que também restabelece estas relações. É Espírito do Pai e do Filho. Torna os discípulos capazes de viver o mandamento do amor. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se o Pai me ama com este amor, e eu sou convidado a amar o meu próximo da mesma forma, então eu não sou capaz de fazer ao mal mais ao meu irmão, porque o amor que vejo nele é o mesmo amor que eu experimentei. É precisamente isso que nós encontramos nas expressões de São Paulo no capítulo 12 da Carta aos Romanos. E por isso também a missão dos discípulos consiste em fazer a mesma coisa: perdoar os pecados. O perdão aos irmãos concretiza aqui na terra dos pecadores, o amor do Pai, a capacidade de perdoar. É somente através do Espírito que nós conseguimos isso. Você é capaz de perdoar o seu irmão? É em nome de Deus que o sacerdote então absolve os pecados. Mas você que experimenta esta graça também deve fazer com que os outros experimentem isso quando você passa a perdoar também. Dessa maneira, a igreja, que é a comunidade que se reúne em torno do ressuscitado e sacramento da salvação para todos, porque continua a missão do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Por isso o perdão dos pecados. A quem vós perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Os discípulos são estes propagadores da misericórdia de Deus. E isto também é um fruto do Espírito. O sacramento da reconciliação nasce precisamente desta ação. O dom do Espírito Santo, no Evangelho de João, faz a ligação entre a hora do Filho e também a hora dos irmãos. A hora de Jesus e a hora da igreja também. Então não é somente a hora de Jesus, né? Mas a hora dos irmãos e também da igreja. É a hora também para nós. Por isso é no mesmo dia. O Espírito Santo é um dom que é concedido à igreja no mesmo dia. Tudo isso acontece no domingo. O protagonista é sempre o Espírito. Se no início do Evangelho de João ele pousou e permaneceu sobre o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, agora bate as asas também sobre nós, para que nós continuemos a obra de reconciliação. É importante nós lembrarmos que em João se fala da nova criação, se fala desta nova criação. O Espírito é aquele exatamente que promove esta nova criação. Aquilo que nós havíamos perdido pelo pecado, o Espírito nos faz agora ganhar pela observância da palavra. O Espírito inaugura esta nova criação. Primeiro, ela é inaugurada na própria carne do Filho, Jesus ressuscitado, ou vivente, o novo Adão. É possível contemplar na sua carne esta nova criação. É aquilo que nós um dia gostaríamos de experimentar, não é verdade? Quando vermos, e nós celebramos a ascensão do Senhor, quando vermos a nossa humanidade glorificada.
esta nova criação já se manifesta plenamente em Jesus, o vivente, na sua carne. Por isso eles veem Jesus, que não é um fantasma, mas o Espírito promove esta ação. Esta obra que foi inaugurada na carne do Filho tem a sua continuidade em nós. Somos nós que aguardamos a nossa vez. Por isso, quando celebramos a ascensão do Senhor, ontem já celebramos a nossa participação nessa realidade, quando Cristo apresenta a humanidade inteira diante de Deus. A glória do Filho, então, pelo Espírito, é comunicada à comunidade. Jesus comunica esta glória à comunidade. Na presença do ressuscitado, o sepulcro dos nossos medos se liquefaz, se desfaz. Na presença do ressuscitado, os nossos medos se esvaem. Não há mais medo, não há mais treva, não há mais escuridão. As portas se abrem. Todos nós nos alegramos com o dom da sua paz. A palavra que se tornou carne em Jesus e volta a ser palavra no Evangelho, agora anima também a nossa pobre carne. Deveria, pelo menos. A sua palavra, de fato, é espírito e vida, é espírito e verdade, como nos lembra João no capítulo 6, é espírito e vida. O bom e o belo pastor Jesus entra no nosso sepulcro de forma definitiva e nos torna templos vivos, morada do Espírito. Ilumina a escuridão do nosso sepulcro, nos mostra suas mãos e o lado, sinais do seu amor por nós, e nos tira da prisão, das prisões dos nossos medos. De fato, a alegria do Senhor é a nossa força, né? É a saudação que os diáconos mais gostam de dizer. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. De fato, a alegria do Senhor é a nossa força para uma vida nova, porque Ele nos arranca deste sepulcro, nos comunica o perfume da sua ressurreição, o perfume do Espírito, e nos faz viver da única coisa necessária, o amor. Uma só coisa te falta, disse o Senhor para aquele jovem rico. Disse para a irmã de Lázaro, Marta, tu te inquietas por muita coisa, uma só coisa é necessária. É precisamente esta vivência no amor. Eu, quando penso no Espírito Santo, não gosto de pensar muito nas reflexões, por assim dizer, pneumáticas, mas gosto mais de pensar neste Espírito como pessoa que de fato é, porque o perigo é que o nosso relacionamento com o Espírito torne-se um relacionamento vazio. Às vezes nós, não sei se vocês já experimentaram isso, não? Mas alguém diz assim, eu vou pedir que o Espírito Santo venha sobre mim, como se o Espírito tivesse longe, como se ele estivesse fora de você. E mais ainda, como se ele fosse uma espécie de uma energia, cósmica, sabe? Que vem e vai lhe tomar conta e tudo mais. Não, eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar no Espírito como o verdadeiro amor de Deus. Porque é isso que é. O Espírito é amor. O Pai, que ama eternamente, portanto é o amante, ama o Filho eternamente, que é o amado. O Filho corresponde a este amor do Pai. E deste amor surge o Espírito Santo. É precisamente esta a imagem da comunidade perfeita que a igreja é chamada a ser. Pensem vocês, o que foi capaz de levar os primeiros cristãos, a realizarem tantos prodígios com a sua fé?
E hoje nós encontramos, às vezes, tantas dificuldades de testemunharmos a nossa fé com esta mesma alegria. Talvez nos falte esta percepção, talvez nos falte refletir sobre a ação do Espírito. O Papa Francisco, falando sobre esta realidade, não é, do Espírito, em uma das suas homilias, escreve assim: a missão de Jesus, que culmina no dom do Espírito, tinha este objetivo essencial. Qual é o objetivo? Reatar a nossa relação com o Pai, a nossa relação que havia sido perdida. Aqui, nesse evangelho que nós ouvimos, nós temos a relação restabelecida. A paternidade de Deus reativa-se em nós, graças à obra redentora de Cristo e o dom do Espírito Santo. Nós precisamos identificar isso nas nossas relações. O problema é que nós, cristãos, não estamos identificando isso nas nossas relações. Olhem a forma como nós nos tratamos, olhem a forma como nós vivemos, até mesmo as nossas relações dentro da comunidade, elas estão pautadas sobre esta ação do Espírito. No nosso tempo, também se constatam vários sinais desta condição de orfandade, diz o Papa. Nós temos um pai, mas vivemos como órfãos às vezes, órfãos nas relações. E aí o Papa diz: somos incapazes de rezar, temos um grande analfabetismo espiritual generalizado, acrescenta, e a dificuldade em sentir como verdadeira e real a vida eterna, como plenitude de comunhão, que germina aqui e desabrocha para além da morte, a dificuldade de reconhecer o outro como irmão, porque filho do mesmo pai o é, e outros sinais semelhantes nos diz que nós somos órfãos. Então, o Senhor Jesus disse que nós não seríamos órfãos, que nós teríamos um defensor, um paráclito. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos, não é assim? Porém, nas nossas relações, nós continuamos a viver a orfandade, como se não tivéssemos um pai e como se não fôssemos irmãos. Portanto, não somos capazes de testemunhar a ação do Espírito. Alguém pode pensar assim: por que hoje em dia a igreja perde tantos fiéis, né? Será que é porque o Espírito deixou de ter eficácia? Com certeza não. O que deixou de ser eficaz foi a nossa forma de viver no Espírito. Não é mais atrativo a nossa vida de comunidade. Vejam como era a comunidade primitiva dos Atos dos Apóstolos. É claro que ali é uma linguagem ideal, né? Utilizada pelo evangelista Lucas, mas este ideal deve nos provocar. Como vivia a comunidade e como vive hoje? A tudo isto, diz o Papa, se contrapõe a condição de filhos, que é a nossa vocação primordial. O Espírito nos faz recordar da nossa vocação primordial. Nós somos filhos de Deus e somos irmãos. É aquilo para o qual nós fomos feitos. É o nosso DNA. Aquilo que a alma é para o corpo, o Espírito é para a igreja. Portanto, é fonte desta comunhão. Peçamos ao Senhor que, neste Pentecostes, nós possamos recordar o nosso chamado, ao que nós fomos chamados, e melhorar as nossas relações de comunidade, melhorar a nossa vida de comunhão, a nossa vida de fraternidade, mas não somente isso, sobretudo recordar o mandamento essencial do Senhor, o mandamento do amor, viver no amor. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos colocando na presença de Nossa Senhora e pedindo o seu auxílio maternal. Quando se fala do Espírito Santo, certamente não podemos esquecer de Maria, não é? Que, sem dúvida alguma, foi esposa do Espírito. Deixou-se conduzir por ele desde o início, desde quando ouviu a palavra, o anúncio, até o final de sua vida. E
aquilo que há de se manifestar na igreja pela ação do Espírito, nós já podemos contemplar e visibilizar em Maria. O Espírito já o fez nela, uma vez por todas. É a única que está na presença de Deus, gloriosa e ressuscitada. Deixou-se transformar por este amor, que é algo que nós, igreja peregrina, enquanto caminhantes, gostaríamos de viver e experimentar. Peçamos, pois, o seu auxílio maternal, a fim de que ela nos ajude nesta caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quando o vasto universo nascia, quando ele explodia em milhões de faíscas e corpos lucentes, o Espírito Santo de Deus estava lá. Quando a terra saía do caos, quando tudo na terra era fogo, o Espírito Santo pairava e soprava e criava. O Espírito Santo de Deus é um sopro de vida. Quando Deus sopra o seu sopro santo, um milagre se faz. Eu não sei descrever o Espírito Santo divino, mas eu sei que ele traz vida nova. Eu não sei